3 servos de Deus, da congregação cristã no Brasil, foram levados para o tribunal do crime depois de reagir a um assalto. Olha o que aconteceu. Casa, mas eu agradeço a Deus que um dia pela palavra, Deus prometeu para um dos meus companheiros que Deus ia dar um carro para ele, Aleluia! para nós poder servir a Deus. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando e Deus deu um carro para o meu companheiro, e quando é os finais de semana, nós íamos congregar, viajar, fazer visita com aquele carro, e quando era durante a semana na faculdade, Aleluia! todo dia ele fazia o mesmo trajeto, ele levava o nosso companheiro na casa dele, fazia o retorno e me levava até a minha casa, e todos os dias era dessa forma. Mas eu agradeço a Deus que quando foi um dia de quinta-feira, certo ponto do trajeto, quando ele foi fazer esse procedimento, nós fomos abordados por 4 rapazes, 2 em cada moto, que cercaram o carro e anunciaram o assalto. Aleluia! Naquele momento, pelo Gustavo ter comprado aquele carro com bastante dificuldade, ele veio a reagir àquele assalto. Naquela hora, com bastante ímpeto e violência, aquele bandido abriu a porta do carro e disse assim: eu só ia levar o carro, mas só porque você reagiu a esse assalto, agora vai morrer você e quem estiver dentro do carro. Eu agradeço a Deus que um bandido subiu na outra moto e 2 entraram dentro do carro. Um foi no banco da frente armado, com a arma sobre a cabeça do Gustavo, e o outro foi no banco de trás também armado, apontou a arma para mim e para o outro moço. E o bandido da frente disse assim: segue a moto e não tenta nenhuma brincadeira, porque senão eu vou estourar a sua cabeça. Eu agradeço a Deus que o meu companheiro foi dirigindo aquele carro, e dado o momento nós percebemos que nós havíamos chegado na cidade de Embu, em uma favela chamada Favela do Inferninho, e um grande assombro tomou conta do nosso coração, pelas notícias que nós ouvíamos dizer que quem entrava dentro daquela favela, daquele lugar, não saía daquele lugar com vida. Eu agradeço a Deus que naquela hora ele abriu a porta do carro e com bastante violência arrancou os 2 moços de lá de dentro e disse que nós ficássemos de joelho, e nos jogou no chão com os nossos materiais da faculdade, caderno, caneta. Eu agradeço a Deus que ele disse as mesmas coisas. Eu só ia levar o carro, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, agora vai morrer ele e vocês 2. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido disse assim: antes de eu matar uma vítima, de eu matar uma pessoa, eu sempre dou oportunidade para a vítima dizer as últimas palavras antes de morrer. Mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, eu vou fazer diferente. Apontou para mim e disse: você vai escrever nesse caderno quais seriam as últimas palavras que você diria para o seu amigo antes de ele morrer. Só que ele vai morrer sem saber o que você escreveu, porque ele reagiu a esse assalto. Eu agradeço a Deus que eu peguei a caneta e o caderno, minha mão foi tremendo, eu fui escrevendo alguma coisa, e quando eu terminei de escrever, eu coloquei o caderno e a caneta no chão. Ele caminhou até a direção do Gustavo e perguntou para ele: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma pergunta: aleluia! Moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo novamente não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que ele engatilhou o revólver e perguntou novamente para o Gustavo: moço, você está preparado para morrer? E quando foi a terceira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei para o lado, para o rosto do Gustavo, e da sua boca não saíram palavras, mas os seus olhos começaram a correr lágrimas. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me lembrei que um dia dentro da nossa casa, quando eu orava junto com aqueles 2 moços, a boca de Deus tomou a boca da minha mãe e anunciava dentro da nossa casa que no dia que nós passássemos por uma situação que nós não vêssemos saída e nem caminhos, e que os espinhaços da morte nos cercassem, e que não tivesse na nossa boca palavras para conversar com Deus. A lágrima que corresse dos nossos olhos, ela conversaria com Deus e expressaria o nosso sentimento. Agradeço a Deus que naquele momento eu comecei a entender o que a lágrima do Gustavo falava para Deus. E a lágrima do Gustavo falava: Senhor, quando eu era criança eu recitava na reunião de jovens, eu cantava: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor,
E quantas vezes eu ouvi a palavra e recebi que o Senhor era o meu pastor e que nada me faltaria, e que ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não deveria temer, porque tu estarias comigo. Agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido com revólver engatilhado colocou na cabeça do Gustavo, mas a igreja do Fátima está na comunhão, acredita nessas coisas. Quando ele puxou o gatilho, a bala não saiu. Agradeço a Deus que ele apontou para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma coisa, ele gatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Puxava para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na terceira vez ele pegou uma outra arma, engatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo. Aleluia! Ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Aleluia! Puxava para cima, puxava o gatilho e a bala saía. Aleluia! Na terceira vez que ele fez isso, o Gustavo olhou para mim e perguntou: Felipe, você está vendo o que eu estou vendo? Ele tinha os olhos fixados pro alto. Eu comecei a olhar para cima para ver se eu via alguma coisa. Mas confesso para a igreja que eu não via nada, mas ele dizia: Felipe, estou vendo agora no céu escuro uma bola de fogo descer na nossa direção. Agradeço a Deus que ele foi dando glória. Aleluia! No momento ele deu um grito: Felipe, a bola de fogo bateu na minha cabeça. E quando ele disse essas palavras, Deus batizou o Gustavo com a promessa. Aleluia! Ele começou a falar linguagem e manifestar a promessa. Aleluia! E a virtude que estava no Gustavo passou para mim, e a virtude que estava em mim passou para o Júlio. E de repente o esposo começou a falar linguagem e manifestar. Aleluia! Eu agradeço a Deus que o Gustavo levantou do chão, apontava para cima, apontava para a terra e falava a linguagem.